Oi, 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 gente, tudo bem? Tô gostando dessa história de aparecer aqui ao vivo de surpresa, né? Sem avisar vocês. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Como criar um funil de vendas de forma prática. Vou colocar aqui. Deixa eu fixar aqui para vocês. Oi, Dani, tudo bem? Peraí. Fixar comentário, pronto. Oi, Marisa! Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo que eu não te vejo? Olha só, gente, vamos estar chegando aqui. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de funil de vendas, né? Essa semana a gente já vem batendo um papo, conversando sobre algumas coisas relacionadas a esse tema. Exatamente, quanto tempo, né? Acabamos de se ver. E eu sei que essa questão do funil de vendas realmente tira o sono de muita empreendedora, né? Acaba deixando a gente, assim, às vezes meio que de cabelo em pé, né? Carol, como que eu crio o meu funil de vendas? O que é funil de vendas? Como que eu faço isso de uma forma prática e viável no meu negócio? E eu tô aqui para te ajudar com esse tema, tá? Vocês que estão aqui na live, fala pra mim de que lugar do Brasil que vocês estão, ou do mundão. Adoro conhecer vocês, adoro saber de que lugar que vocês estão falando. Eu tô falando aqui de Minas Gerais, aqui de Uberlândia. Tá? Hoje o tempinho tá bom aqui, tá meio chuvoso, então tá gostoso, mas tá calor, né? Tá calor. Oi, Fabi, tudo bem? Como é que você tá? Estamos aqui, firme e forte, né? Aparecendo assim, fazendo umas lives aleatórias. Mas estou aqui com vocês. Em breve também vou estar trazendo uma novidade. Segunda-feira eu vou estar aparecendo por aqui também para contar uma novidade para vocês. Não só segunda-feira, mas semana que vem eu vou estar trazendo para vocês aí algumas mudanças, algumas novidades que eu tô aprontando por aqui e vou contar para vocês depois com mais calma. Oi, Leila, tudo bem? Oi, Lorena. Amo Uberlândia, né? Se Deus quiser, você vai estar aqui pra gente tomar o nosso cafezinho, né? Né, Marisa? A Dani tá no Rio de Janeiro. E então, vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso conteúdo, porque eu sei que vocês devem estar aí também na hora do almoço, tem bastante afazeres aí, e eu sei que o seu tempo é bem precioso e eu valorizo você que tá aqui comigo agora nesse momento que tá tirando um tempinho pra me ouvir. Então, vamos lá. Quem aqui de vocês que está comigo sabe o que é funil de vendas? Tem um funil de vendas estruturado? Ou então já ouviu falar, mas não sabe o que é? Ou então tem vontade, sabe que precisa estabelecer um no seu negócio, mas nunca fez? Comenta aqui pra mim que grau que você tá, assim, de nível de consciência com relação a essa questão do funil de vendas. Como é que tá isso? Coloca aí nos comentários pra mim que eu quero saber. Tá de molho, Fabi? O que aconteceu? Você tá dodói? Eu vou falar pra vocês, enquanto vocês escrevem aí, né? Eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei a realmente estudar o marketing digital de uma forma mais estratégica para o meu negócio, principalmente quando eu fiz a transição de carreira, né? Eu comecei a me deparar com esses termos, né? Um pouco mais técnicos, com esses termos um pouco mais sofisticados, né? Porque na verdade, quando a gente começa a empreender, a gente vai no tranco, né? Tipo, vou começar, vou me jogar aqui, vou fazer o que tem que ser feito. Fulano tá fazendo desse jeito, eu vou lá e vou fazer também. Se tá funcionando pro fulano é porque tá dando certo, então também vou fazer mais ou menos o que ele tá fazendo. Mas eu não pensava assim de uma forma estratégica, eu não entendia a fundo o que era essa jornada do cliente, o que era esse funil de vendas. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre o que é um funil de vendas, vou tentar colocar aqui de uma forma bem tranquila, bem didática, porque não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa muito sobrenatural, para desmistificar algumas coisas e para acalmar teu coração aí, se você tá nessa ansiedade para poder criar o seu funil, tá? Ó, a Fabi falou assim, eu sei, mas não consigo fazer, consegue? Opa, se consegue fazer esse funil.
Já ouviu falar, mas nunca fiz e não fez. Aqui eu vou contar para vocês a primeira coisa, vou desmistificar essa história de que você tá... Marisa falou assim, eu já ouvi falar, mas nunca fiz. E Fabi falou que sabe, mas nunca fez. Eu garanto para vocês que vocês fazem funil de vendas, mas não se dão conta que estão fazendo. Engraçado, né? Por quê, Carol? O que é o funil de vendas, então? Então, vamos começar do começo. Vamos falar aqui da conceito, né? O conceito do funil. Funil de vendas, a gente tem que pensar que é uma maneira de eu atrair o meu cliente, de eu compreender as etapas que ele passa até ele passar o cartão para mim, até ele virar o meu cliente, até ele comprar alguma coisa minha, certo? E aí, existem algumas etapas que o cliente passa e que muitas vezes nós, enquanto prestadora de serviços ou que vendemos produtos, não paramos para pensar. Mas nos comportamos também dessa forma quando a gente busca por um produto ou por um serviço, por exemplo. Então, acompanha o raciocínio aqui comigo. Como que funciona um funil? Funil, a gente chama funil de vendas didaticamente, porque é realmente no formato de um funil, ou seja, pensa comigo, se 10 pessoas entram na sua loja, se você tem uma loja física e 10 pessoas entram na sua loja, pensa numa loja de shopping. Tem várias pessoas entrando dentro do shopping, na porta principal do shopping, certo? Todas as pessoas que entram dentro do shopping, elas compram alguma coisa no shopping? Elas consomem alguma coisa no shopping? O que vocês acham? Oi, Rubens, tudo bem? Fala pra mim. Todo mundo que entra dentro de um shopping ou dentro de uma loja consome alguma coisa? O que vocês acham? Não, né? Tem gente que entra no shopping só para se refrescar do ar-condicionado no calor. Para se refrescar do ar-condicionado no calor. Tem gente que vai lá só para passear, tem gente que vai lá só para comer, tem gente que vai lá só para olhar antes de comprar. Eu sou dessas. Vou ali dar uma olhadinha antes de comprar qualquer coisa, certo? Então, não é todo mundo que entra que compra. Então, esse é o primeiro conceito do funil que você tem que pensar, beleza? Então, a boca do funil, por isso que o funil ele faz assim, né? Então, a boca dele, todo mundo que chega ali são pessoas que entraram, mas que não necessariamente vai consumir alguma coisa sua. Oi, Lígia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda aqui na live, muito prazer, viu? Fique à vontade, qualquer dúvida você me manda um direct, tá? Nós estamos falando aqui sobre funil de vendas, né? Como que a gente organiza aí para poder criar e estruturar um. A Fabi, quem nunca, né? Quem nunca entrou numa loja ou foi no shopping só para se refrescar do ar-condicionado ou foi só para especular, não é mesmo? Então, a boca do funil, o que ela serve? O que a gente fala que é a boca do funil? A boca do funil é o local onde a minha marca, onde a minha empresa, ela vai estar exposta para o mundo e as pessoas vão conhecer e elas vão entrar em contato. Como que funciona isso? Na prática real. Acabei de dar o exemplo do shopping. A pessoa entrou dentro do shopping. Ela entrou dentro de um funil, certo? Porque ali dentro ela pode ter a decisão de comprar ou não. Aí depois tem as lojas. As pessoas entram ali com um objetivo, com um propósito, ou não, de comprar. No meu caso, que vendo produtos e serviços, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. E aí, o que acontece? Eu, Carol, estou aqui nas redes sociais, trazendo um conteúdo para você, né? Sobre organização, sobre planejamento estratégico, para que você possa ter uma rotina equilibrada, mas ganhar dinheiro com o teu negócio. Sabendo, estabelecendo metas, tendo uma visão estratégica do que você tem que fazer para captar clientes e tudo mais. Então, meu papel aqui é esse, para te ajudar com isso. E eu venho ajudando as minhas alunas aí a ter um faturamento até mais de 10 mil por mês. Por quê? A gente trabalha essa estratégia de funil. E aí, quando eu falei para vocês que vocês trabalham com funil de vendas, mas não têm a consciência, por quê? Porque nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Quando você já está na internet, por exemplo, a grande maioria de vocês que estão aqui, que tem uma conta no Instagram, automaticamente você já tem uma boca de funil aqui instalada, tá? Então, assim, já começa a desmistificar isso, porque você já está exposto, você já entrou no mundo da visibilidade. Por exemplo, hoje na mentoria que eu acabei de sair da mentoria com a Marisa aqui, o que a gente fez? A gente foi colocar o negócio dela no Google Meu Negócio.
Fomos colocar a empresa dela no mundo da internet, ou seja, abrimos o funil dela. Porque quem não é visto não é lembrado. E se eu não falo pro mundo, oi mundo, estou aqui, eu tenho um produto para te oferecer, você não vai saber. Então como é que você vai comprar de mim? E vender é uma troca. Eu tô sempre vendendo a minha opinião, eu tô sempre vendendo o meu produto, mesmo que às vezes eu não faça uma venda explícita. Porque hoje em dia, vender é se relacionar. Vender é uma coisa muito mais humanizada do que eu simplesmente falar assim, compra esse passarinho aqui. Nós não estamos nessa era, mas nós estamos na era do marketing digital, que é o marketing digital humanizado, que é um marketing digital de relacionamento, certo? Então eu não posso simplesmente querer chuchar goela abaixo para as pessoas um produto e um serviço. Então quando a pessoa ela entra no teu funil, quando ela está em contato com o teu funil, ela vai observar algumas coisas. Então, por isso que a gente fala o seguinte, que o Instagram, ou o seu Facebook, ou o seu site, ou a sua rede social que você usa para ser essa boca de funil, essa porta de shopping aí para as pessoas chegarem até você, ela precisa ser uma vitrine que tem que ter um mínimo de estrutura. Porque ninguém entra numa loja, convenhamos aqui, você entrou no shopping. E aí tem as lojas. E você entrou porque você queria comprar uma sandália. Beleza, eu quero comprar uma sandália. Só que eu não sei exatamente qual sandália que eu quero. Eu vou pra praia, vou dar o meu exemplo. Eu vou viajar de férias e eu quero uma sandália. Mas eu não sei que sandália que eu quero. Tem mais ou menos um estilo que eu gosto, que é rasteirinha, certo? Mas eu não tenho nada definido. Então eu vou olhar vitrines. Se eu paro na frente de uma vitrine que tá bonita, que tem as sandálias bem ali vistas, que tem preço, que eu consigo ver que tem uma iluminação, que tá bonito, isso vai me chamar a atenção para eu entrar dentro da loja e perguntar pro vendedor aquela sandália que eu gostei. Agora, se a vitrine tá tampada, tá suja, se eu olho dentro da loja, eu vejo as vendedoras conversando, tudo bagunçado, tudo zoado, caixa para tudo quanto é lado, não tem lugar para eu sentar, não tem um espelho, ou eu vejo sujeira, Carol, qual é a primeira impressão que fica para mim? Essa loja aqui tá desorganizada, eu não vou ser bem atendida. Automaticamente eu começo a fazer presunções. São reais? Não, pode ser que aquela loja é uma loja excelente, que ela tá passando por uma liquidação e que as funcionárias estão malucas, e que o preço tá surreal e que tem a sandália que eu quero ali dentro. Só que nós, seres humanos, somos um bichinho engraçado, né? A primeira impressão é a que fica. Já ouviu falar nisso? E é a que vai ficar. Então, pensa o seguinte, o teu Instagram, a tua boca, a tua porta de entrada do teu cliente, que é a boca do funil, ela vai causar uma primeira impressão, um primeiro impacto no teu cliente. E aí eu te pergunto, como que tá esse primeiro impacto com o teu cliente? O teu cliente, ele chega no teu Instagram, ele entende o que você faz? Claramente? Ele vê o que ele tá procurando? Ele encontra um conteúdo para ele querer entrar dentro da loja? Para ele querer te mandar um direct para perguntar mais sobre o seu produto ou sobre o seu serviço? Para te fazer uma ligação, se você tem uma lojinha ativada no teu Instagram, para ele clicar, ver o preço, ir para sua lojinha e finalizar uma compra. Ou se ele vai para o seu WhatsApp, como é que está sendo essa recepção desse cliente? Eu passei por uma experiência essa semana e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estava buscando uma profissional para fazer uma consultoria sobre tráfego pago. Que isso tem a ver com a novidade que eu vou compartilhar com vocês, provavelmente domingo ou segunda-feira. E aí, eu precisei... eu queria fazer uma reunião porque eu queria trocar umas ideias, e também tinha uma outra pessoa também que faz consultoria de linha editorial, de análise de perfil, porque apesar de eu, Carol, ser uma especialista nisso, apesar de eu, Carol, entender muito sobre esse assunto, eu sempre gosto de pegar uma opinião de um terceiro quando se trata do meu negócio pro nível que eu quero chegar, pro meu planejamento, para onde eu tô querendo ir. Porque sempre tem pessoas que sabem mais do que eu, e essa pessoa é uma especialista nisso, então ela veio para me ajudar. Então eu passei
Foi ontem isso? Foi ontem. Eu passei o dia em reunião, tipo assim, fiquei umas 4 horas em reunião com essas pessoas. E fazendo essa consultoria de tráfego e tal, eu tava buscando isso antes de eu fazer essa consultoria, tá? Eu tava buscando essa ajuda. Encontrei uma profissional que inclusive veio através de um anúncio. Ou seja, uma boca de funil aí, um anúncio, tipo, atraindo as pessoas para irem visitar o perfil dela. E eu cheguei no perfil dessa pessoa, isso foi domingo. A pessoa não me respondeu, mas não me respondeu. Eu falei, bom, beleza, hoje é domingo, né? Eu vou aguardar. Na segunda-feira, se essa pessoa me dá um retorno, e aí eu vou esperar, porque eu vou marcar essa consultoria com ela e tal. Quando foi na segunda-feira, a secretária, eu acho, dessa pessoa me respondeu. Só que foi um atendimento muito ruim, tá? E eu, enquanto consumidora, enquanto a pessoa que tem uma dor e eu preciso de uma ajuda, eu me senti muito mal com o atendimento que eu recebi. E o que eu fiz? Eu dei o feedback pra pessoa. Eu fui no Instagram dela, chamei ela no direct, mandei o print, escrevi, falei, olha, aconteceu isso, eu tive essa experiência e eu não achei legal. Então eu, enquanto também sou uma pessoa que dou mentorias, que dou consultorias, que trabalho com atendimento ao cliente, eu tô te passando o meu feedback, né? Porque aconteceu isso, quero te agradecer e tudo, mas eu acho que enquanto você é prestadora de serviço, você precisa saber. E aí, enfim, ela veio, se desculpou, a menina veio, se desculpou, mas enfim, qual foi a primeira impressão que eu fiquei? Péssima. A menina pode ser a melhor pessoa do mundo, só que eu não quero mais contratar o serviço dela. Porque o meu primeiro ponto de contato não foi um contato positivo. Então eu fui embora, eu não quis nem ficar, tanto é que eu até parei de seguir ela no Instagram. Porque não me interessa mais. Em contrapartida, eu fui atrás de uma outra pessoa e essa outra pessoa foi fantástica e começou a me auxiliar ontem. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Qual está sendo esse primeiro ponto de impacto, os 2 pontos principais do funil que você tem que se atentar? A boca. Só que aí também você tem que pensar o seguinte, está entrando qualquer tipo de pessoa em contato com você? Eu dei aqui o exemplo do shopping. O shopping tem várias lojas, então são vários nichos diferentes. Então vamos afunilar agora, vamos pensar numa loja de sapato. Se você vende sapato e tá entrando pessoas na sua loja que querem roupa, tem alguma coisa errada. Aí entra a segunda coisa mais importante que você tem que pensar no seu funil, que é o seu cliente ideal, que é a sua persona. Porque a minha vitrine, o meu produto, ele tem que trazer a solução para a minha persona. Eu tenho que dizer para ele que quando ele entra em contato comigo, quando ele entra no meu funil, seja por curiosidade, se ele entra no meu funil porque ele tá só olhando, ou se ele tá, eu quero procurar uma sandália, mas eu não sei exatamente qual sandália que eu quero. Ele chegou ali e você tem uma vendedora ruim, você tem uma vendedora que não te atende. Eu, há mais ou menos um mês atrás, entrei dentro da loja da Animale, aqui em Uberlândia. Eu tava buscando um vestido para um evento especial para mim. E eu tinha acabado de sair da academia. E fui pro shopping, né? Daquele jeito, assim, toda descabelada. Fui de tênis, roupa de ginástica. Eu fiquei uns 20 minutos dentro da loja. As vendedoras estavam todas lá no fundo, passando roupa, arrumando arara. No que eu entrei, uma delas só falou assim pra mim, oi, tudo bem? Nenhuma delas se aproximou de mim pra perguntar o que eu queria, o que eu tava buscando. E eu fiquei ali de propósito. Falei, eu vou ficar aqui, vamos ver. Eu contei no relógio, foram 20 minutos. E elas não vieram me atender. Aí eu saí de lá e pensei. Me senti mal, claro. Eu falei assim, será que elas não vieram me atender porque eu não tava vestida de acordo com o perfil do cliente Animale? E elas acharam que eu não tinha dinheiro pra comprar? Aí vem o segundo ponto. Se eu conheço a minha persona, se eu sei a necessidade da minha persona, eu vou servir o meu cliente. Porque eu já tava namorando um vestido que tava na vitrine há muito tempo. Eu ia comprar, eu só não comprei por conta desse atendimento. Aí como é que a gente fala?
Como é que a gente faz? Eu falei assim, nossa senhora. Então a aparência realmente conta. Conta. Mas eu não posso, na internet, enquanto você tá no Instagram, você não pode julgar o cliente. Então eu, Carol, o que eu faço? Como que eu atendo esse cliente quando ele chega até mim? E o que aconteceu comigo segunda-feira? A menina do atendimento virou pra mim e falou assim, então, mas aí eu acho que você não vai ter tempo, você não vai conseguir aprender e aplicar o que ela vai te ensinar. Aí eu falei assim, pera lá, você tá julgando a minha capacidade de aprendizado? Você tá julgando a minha capacidade de querer solucionar esse problema que eu tenho com o tráfego? Você tá dizendo que eu sou incapaz? Olha que horrível isso. Para e pensa. Como é que você julga uma pessoa assim, se a pessoa tá vindo te pedir uma ajuda? Tô contando para vocês 2 experiências. E isso hoje, as pessoas não levam em consideração essa questão do atendimento ao cliente. E uma das piores falhas que existe em funil de vendas é o atendimento ao cliente. Se vocês estão aqui e precisam melhorar atendimento ao cliente e quiserem ajuda, eu tenho 2 clientes minhas que trabalham com isso e que são excelentes, que dão até consultorias em como você melhorar o seu processo de atendimento ao cliente. Por quê? Funil de vendas, às vezes as pessoas chegam assim pra mim e falam assim, Carol do céu, eu não tenho gente, tipo assim, tem gente chegando na minha empresa, elogia meu Instagram, minha vitrine tá linda, só que quando entra em contato comigo, a pessoa não me retorna, a pessoa não fecha comigo. O problema tá onde? Na parte de baixo do funil, que é o meio, que é onde a gente chama de retenção. E nessa parte do funil é uma parte muito delicada, porque qualquer um pode entrar na sua loja, mas não é todo mundo que compra. Aquilo que eu falei, de 10 pessoas que entram na sua loja, não é todo mundo que vai comprar. Só que se você tiver uma boa retenção ali, uma boa vendedora que saiba ouvir o seu cliente, que traga soluções e que esteja disposta a servir, até mesmo com conteúdo gratuito, e depois essa pessoa volta e vira seu cliente, você está disposta a fazer isso? Eu tenho clientes, por exemplo, que me acompanham nas redes sociais durante um bom tempo e demoram um tempo para comprar um curso, um produto, uma mentoria. Só que eu tenho alunas, por exemplo, que entram no meu funil através de um curso meu online, começam a me acompanhar através do meu conteúdo gratuito, viram minhas alunas, depois que adquirem o meu curso, vão para a mentoria individual comigo, seguem comigo na mentoria de grupo, renovam o processo. Por quê? Tá fidelizando, tá ficando dentro do meu funil. Por quê? Porque alguma coisa boa tem. E não tô falando isso para me gabar. Tô falando isso porque isso é o mínimo que eu tenho que fazer pro meu cliente quando eu trabalho com prestação de serviço ou um produto. Porque é horrível você se sentir discriminada, diminuída pela sua aparência, ou então pra pessoa chegar e falar assim pra você, você não vai conseguir aprender e aplicar o que ela vai te ensinar. Como assim? Então, o meio do funil, se você tá tendo esse problema, as pessoas chegam até você, mas não compram, você tem que avaliar o seu atendimento. Você tem que entender aonde que tá o erro. Por que essa pessoa não desce mais um nível no seu funil? E passa o cartão para você e compra? O seu conteúdo tá sendo um conteúdo relevante para ela? O seu conteúdo tá trazendo para ela alguma solução que, se ela aplicar, ela vai ter resultado? Eu, Carol, não consigo vir aqui, abrir uma live e falar 20, 15 minutos. As minhas lives são no mínimo 1 hora e tanto. Eu não escondo nada, eu entrego o meu conteúdo. Para as minhas alunas de mentoria, por exemplo, eu conto para elas tudo que eu tô fazendo. Todas as estratégias, a gente monta tudo. Então, eu sou assim, porque eu gosto de entregar muita coisa. Só que aí quando a pessoa... mas eu vou entregar as coisas tudo de graça, e depois a pessoa vai comprar o que de mim? Ela vai comprar o seu acesso, ela vai comprar a sua organização, ela vai comprar o seu tempo, ela vai comprar o seu olhar para o negócio dela. É isso que ela vai adquirir. Como é que é? Se você não está disposto a servir o seu cliente, a atender ele de uma forma que ele se sinta especial, que ele se sinta acolhido por você e que você vai resolver o problema dele,
e você entregando um conteúdo meia boca, você acha que você vai conseguir convencer alguém? Não vai. Na era que a gente vive hoje, onde está todo mundo com muito conteúdo bom por aí, você tem que ser extraordinário, meu amor. Leia o livro 10 mais do... Esse livro aqui, ó. Leia esse livro. Opa. Esse livro aqui, ó. Do Grant Cardone. Leia esse livro. A regra 10x. Enquanto a gente fica reclamando que o cliente não valoriza o meu trabalho, o cliente não faz isso, o cliente não faz aquilo, o cliente não compra, o que você está fazendo em troca? Por ele. Para ele. E aí você tem que parar para pensar. No meio do funil, que é a parte mais delicada, que é onde eu vou reter. Então a pessoa chega no meu Instagram e vai embora. Hoje mesmo aconteceu uma coisa que eu adoro. Por exemplo, a Letícia maravilhosa, que trabalha com cartonagem de luxo, alguém perguntou, acho que alguma coisa para ela sobre organização e rotina, e ela me marcou no Instagram dela, nos stories. Hoje já chegou aqui, sei lá, umas 30 pessoas novas indicadas por ela. Tinha até uma menina mais cedo aqui que falou, é minha primeira live, a Letícia te indicou, tô aqui pra aprender com você. Gente, isso aquece meu coração, olha que coisa maravilhosa. Tá vindo de indicação. Ou seja, a Letícia expôs o meu Instagram lá e as pessoas estão vindo pra cá, por quê? Porque estão precisando. Aí vamos supor, essa colega que chegou aqui, essa empreendedora, se ela olha meu perfil e ela não se identifica com nada, eu não tenho um conteúdo que vai ajudar ela nem fica. Olha a Dani aqui, primeira vez que eu venho no seu Instagram também, tá vendo? E tá aqui na live comigo. Ela ficaria se ela não tivesse se identificado com o que a Letícia falou, chegado no meu perfil, encontrado algum tipo de conteúdo e tá aqui me ouvindo, eu troco do quê? Não ia ficar. Porque não tem nada que agregue. Então, assim, esse primeiro ponto de contato, ele é muito importante. Mas o que vai reter o teu cliente ali com você e fazer ele virar seu cliente, te pagar, passar o seu cartão, é como você mostra pra ele a sua autoridade. Como que você mostra pra ele aquilo que você sabe do que você tá falando. A solução que você vai trazer pra ele. Porque o nosso problema maior, que eu vejo assim, muito, quando se trata de funil de vendas, qual que é o objetivo do funil? Vender. Qual é o objetivo de você estar empreendendo? Ganhar dinheiro. Qual é o objetivo de você atrair clientes para você? Que ele te passe o cartão, que ele vire seu cliente. Porque ninguém tá aqui na internet, ninguém tá aqui no Instagram, ninguém tá empreendendo para ficar de blogueiragem. Não, eu tô aqui para faturar, eu tô aqui para ensinar você a faturar, eu tô aqui para ensinar você a se organizar, pensar fora da caixa de forma estratégica, sair do piloto automático e começar a ganhar dinheiro. Agora, se eu não paro para pensar no meu funil de vendas com o objetivo de que, não, eu vou trabalhar isso aqui, vocês estão vendo que essa didática do funil, ela é meramente didática, tá? E que você automaticamente meio que faz isso já. É aquilo que eu falei, tem a sua vitrine, mas aí você para analisar se você realmente está fazendo um bom trabalho, né? É aquilo que eu estabeleço com as minhas alunas quando a gente cria esse funil. Vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos entender qual etapa que não tá dando certo, por que esse cliente... Aí tem gente que fala assim, Carol, não tá chegando gente nova no meu Instagram. Ou seja, então o problema tá lá na boca do funil, que você não tá fazendo alguma propaganda, algum conteúdo, não tá fazendo colaboração, você tá se isolando, você não tá se expondo pro mundo de uma forma, não tá fazendo stories, você não tá aparecendo para as pessoas te conhecerem, ou você não tá nas redes que o seu cliente tá. Tudo isso eu tenho que pensar. Eu não posso só olhar pro vizinho que faz a mesma coisa que eu e querer copiar. Eu não sei quem é o cliente dele, quem é a persona dele. Eu não tô no bastidor dele para saber se realmente o que ele tá fazendo tá trazendo dinheiro pro bolso dele. Eu tenho que parar de achar. Ficar olhando pro meu vizinho e tentar replicar o que ele tá fazendo. Porque às vezes não tem nada a ver com o meu público, não tem nada a ver comigo. Isso se aplica muito para quem trabalha, por exemplo, como eu, com cursos online, com mentorias, com essas estratégias digitais. Porque existem vários métodos de lançamento, né? Para você vender um e-book, um curso, um desafio, um negócio pelo WhatsApp, enfim, várias coisas. E aí a gente fica, no começo, né? Você fica se inscrevendo, fica vendo seus concorrentes,
o processo de lançamento dele, aí você se inscreve numa página, vai pro grupo do WhatsApp, aí manda e-mail, aí tem um aulão, aí tem isso, tem aquilo. Aí você fica assim, eu vou fazer igual. Mas você sabe se tá funcionando para ele? Você não sabe. Se ele tá fazendo aquilo pela primeira vez, o que é que você dá conta de fazer dentro do que você tem, dentro do seu funil? Então, é parar de olhar para fora e começar a fazer uma análise, uma estratégia dentro do que você tem. Qual é o teu ponto? Aonde que tá pegando no teu funil? Não consigo converter clientes, ou não tá chegando clientes, ou então o cliente comprou de mim, mas não volta. Lembra que eu acabei de falar? As minhas clientes começam sendo minhas clientes em algum curso, ou entram comigo pelo desafio, metas e objetivos, pela entrada do meu funil, que são os meus produtos mais baratos. Depois elas vão para o meu curso do MEI, que é o Método Empreendedor Organizada, que é o meu curso mais completo de organização para empreendedoras. Depois elas vêm para uma mentoria individual, depois passam por uma mentoria de negócios em grupo comigo. E aí? Vão renovando processos individuais. Eu tenho 3 alunas que renovaram o processo individual comigo agora. Por que elas estão fazendo isso? Porque alguma coisa boa está acontecendo para elas nesse processo. Então, se você não consegue revender para os seus próprios clientes, que é uma das estratégias que eu ensino, né? Como que eu faço para aumentar o meu faturamento? Ao invés de você ficar nesse desgaste sempre de querer pegar clientes frios, quantas vezes você parou para fazer uma campanha especial só para os seus atuais clientes? Para oferecer uma renovação, para oferecer um produto novo para eles, para oferecer um desconto, para oferecer uma oferta especial, para fazer um lançamento em primeira mão para eles. O que é que você tem feito para valorizar aquilo que você já conquistou? Isso é uma inteligência do teu negócio que você tem que ter. Isso é importantíssimo no teu funil. O pós-venda, como que tá? Se você não tá tendo cliente que volta, cliente que te indica, o teu pós-venda tá péssimo. As minhas mentorias individuais, a minha agenda, hoje eu tô com 16 alunas ativas, ou seja, minha agenda tá cheia. Eu vou abrir vaga de novo agora em novembro. É um processo que dura quase 90 dias, né? Com o meu acompanhamento ali semanal. A grande maioria das minhas alunas de mentoria individual vem de indicação. Ou então vem porque já são minhas alunas, porque já compraram algum produto meu. Mas eu raramente fico fazendo propaganda e falando o tempo todo que eu tenho vaga de mentoria aberta, porque elas normalmente lotam antes de eu terminar, antes de eu sequer vir aqui no Instagram, por exemplo, anunciar. Isso é um baita de um pós-venda. E isso me indica o quê? Que eu tenho que continuar fazendo o trabalho que eu tô fazendo. E buscar uma melhoria contínua. Então sempre tem pesquisa de mercado, perguntar pros clientes, pegar feedback, ouvir o cliente, o que eu posso melhorar, o que eu não posso, me fala o que você aprendeu. Porque se eu não paro para analisar o meu funil e fico olhando só de fora me lamentando, eu não crio uma inteligência estratégica no meu negócio. Não dá certo. Deixa eu ver o que a Andréia tá falando aqui. Oi, Andréia. Eu aprendi uma coisa. O cliente tem que ter curiosidade do nosso trabalho, vontade de conhecer mesmo. Após a vontade, aí fuça mais fácil de tê-los na mão. Essa é pra mim no meio do funil. É verdade. Isso é. Deixa eu ver aqui o que você escreveu aqui embaixo. Carol, abri uma loja de locação e dei de gratificação a locação da coroa de noivas e agora faço isso a cada contrato fechado. Dou um acessório de brinde e deu super certo. Então, você não tá dando desconto. Você tá oferecendo algo a mais. Isso é fantástico. Parabéns, é isso mesmo. Porque você não desvaloriza o teu trabalho. Então, como que tá? Esse teu funil de vendas, ele tem que ser assim... Você tem que parar para analisar ele, né? Quando a pessoa entra na sua loja, quando a pessoa entra em contato com a sua marca, pra mim, a parte mais delicada é o meio do funil. Porque atrair, qualquer um atrai, certo? Eu posso fazer um anúncio, eu posso estar num ótimo ponto, por exemplo, se eu tenho uma loja física. Eu posso, por exemplo, igual hoje, a Letícia foi lá e me indicou no Instagram dela. E chegou aqui várias pessoas novas que nunca me conheceram, nunca ouviram falar da Carol. Chegaram aqui. Beleza. Essas pessoas podem vir passear pelo meu Instagram e não achar nada de interessante e ir embora. O que vai fazer ela ficar? Eu ter esse conteúdo de meio de funil, eu fazer esse atendimento.
eu pensar em como que eu posso melhorar e ajudar esse cliente a vender mais, a se organizar, a ter essa estratégia para não enlouquecer. Porque qual que é aquilo que eu falei, qual que é a minha missão? Quando eu tenho um planejamento e uma organização na minha empresa, eu bato nessa tecla. Um bastidor organizado faz o show acontecer. Ou seja, eu consigo ter uma vida além do meu escritório, eu consigo ter um pouco de paz, eu consigo ter qualidade de vida e eu consigo usufruir dos resultados. Eu não me frustro ficar andando em círculos de forma desordenada, desorganizada e sobrecarregada. Porque essa é a realidade da grande maioria das empreendedoras. E não é para ser sofrido. Claro que vão ter momentos que você vai ter que puxar a corda, vai. Mas você não é obrigada a viver um sofrimento porque você decidiu empreender. Não. Na realidade, você tem que ganhar o seu dinheiro, mas você também tem que desfrutar dele, para não ter uma vida miserável. Então, o planejamento traz essa liberdade. Agora, se você chega na parte mais importante, que é quando a gente tem muita dificuldade hoje em dia, né? No orgânico, por exemplo, hoje no orgânico, sei lá, acho que entrou 30 pessoas. Eu até mandei uma mensagem para a Letícia. Eu sempre agradeço ela. Falei, vamos marcar uma live, Letícia? Ela, vamos sim. Porque é bom pro público dela e é bom pro meu público. E aí eu tô pensando, tá, chega no meu meio de funil, que é onde eu tenho que mostrar a minha autoridade, onde eu tenho que servir esse cliente e eu tenho que trabalhar o atendimento. Então, quando eu sempre tô falando aqui, gente, ó, se você tá chegando agora, se você tem uma dúvida, se você quer... Quando alguém entra em contato comigo no meu direct, Carol, como que funciona a sua mentoria de negócios, de organização e planejamento? Como é que funciona o seu trabalho? Quais são os seus serviços? O que eu falo para as pessoas? Eu levo elas para o meu WhatsApp e a primeira coisa que eu falo, primeiro, óbvio, eu agradeço o interesse da pessoa, mas eu quero ouvir a cliente, eu não saio falando para ela. Ah, eu faço isso e aquilo. Não, eu tenho que ouvir ela primeiro. Gente, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, já começa por aí. O processo de venda, quanto mais você fala e menos você escuta, menos conversão você tem. Escute o seu cliente, porque ele vai te dizer tudo, porque ele chegou até você com a dor, com o desejo, com o questionamento, com o problema. E se você não fecha, se você não desce esse cliente no seu funil e ele não paga para você, não passa o cartão, porque você não está ouvindo ele para trazer a solução que você tem. Eu, por exemplo, tenho uma esteira de produtos. Vou dar aqui um exemplo prático para vocês. Eu tenho uma esteira de produtos. Hoje eu tenho o meu desafio Metas e Objetivos. Eu tenho... Fabi, acho que entrou no meu... Fabi, você virou minha aluna pelo desafio, não foi? Acho que foi, né? Falar nisso, a gente vai abrir vagas agora em novembro pro desafio. Fique esperto. Fiquem ligadas. Depois eu conto mais pra vocês sobre isso. Então tá, eu tenho o meu desafio Metas e Objetivos, que é a minha porta de entrada da minha esteira, porque a gente começa por um produto que tem um preço mais acessível e a gente vai subindo. Pra quem não sabe o que é esteira de produto, é tudo que você oferece, produtos e serviços. Então você tem que começar sempre por um produto mais acessível para as pessoas chegarem até o seu produto mais caro, tá? Então vamos lá. Eu tenho meu conteúdo gratuito, que tá aqui, que é o meu bocão de funil, que é meu Instagram. Aqui estamos numa live, onde eu tô te ensinando, te falando sobre estratégias de vendas, como você cria um funil, como que ele funciona. Eu tenho depois o meu produto, que é o Desafio Metas e Objetivos, que é um desafio no WhatsApp, em grupo, onde você passa uma semana comigo para tirar uma meta do papel e a gente trabalha várias coisas. E criar um plano de ação, né, e executar. Depois eu tenho o meu curso Método Empreendedor Organizado, que já é um curso mais aprofundado para empreendedoras se organizar. Depois a gente tem a minha mentoria, tá? A minha mentoria em grupo, o meu coaching em grupo e a minha mentoria individual, que é o meu ticket mais caro, que é o meu acesso mesmo ali, a minha dedicação, o meu tempo para você, para olhar para o teu negócio. Então essa é a minha esteira. E também entre o meu desafio Metas e Objetivos e o meu curso Método Empreendedor Organizada, eu tenho 2 cursos online, que é o meu curso de planejamento de marketing digital, que é o CEO Planner para empreendedoras, e eu tenho o curso do Trello, que os 2 custam R$ 97. Então, o meu produto de entrada, que é o desafio
ele custa R$57. Depois a gente tem os 2 cursos que são R$97. Depois a gente tem a minha mentoria em grupo, que é R$997. Não, o meu curso Método Empreendedor Organizada, que é R$597. Depois eu tenho um ticket de R$997, que é o meu coaching em grupo, e a minha mentoria, tá? Então, assim, a minha mentoria varia de R$2.000 a R$4.000. Depende do seu objetivo, depende daquilo que a gente vai fazer. Aí eu te pergunto, você tem claro isso? No seu trabalho, no seu serviço? Como que esse cliente caminha aqui dentro desse funil? Como que ele chega até você? Quais as experiências dele? Então, assim, o meio do funil, quando eu trago esse cliente que ela está interessada no meu produto, no meu serviço, tendo 2 ouvidos e uma boca, eu não posso falar para ela, então, olha, eu tenho um desafio, eu tenho um curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Qual que você quer? Custa tanto. Não é assim. A primeira coisa que eu falo, eu convido a empreendedora, eu falo assim, abre seu coração para mim, me conta o seu desafio, me fala qual é a sua dificuldade, qual é a sua realidade hoje, o que é que está acontecendo com você na sua vida, como que eu posso te ajudar? Eu quero te conhecer, eu quero entender o que você está fazendo, o ponto que você está, até mesmo para eu saber se você tem o perfil da minha aluna, porque o que eu tenho que pensar? Eu, Carol, consigo te ajudar? Porque às vezes a pessoa vai chegar pra mim e falar assim, Carol, eu tô com um problema de autoestima. Eu não coloquei aqui nessa esteira, por exemplo, que eu faço processo de coaching. Mas o processo de coaching, processo de coaching puro, ele não é meu objetivo. Eu comecei com o processo de coaching puro, o processo em si. Hoje eu mesclo, eu coloco ferramentas do coaching na minha mentoria, eu coloco ferramentas de coaching dentro do meu curso online, dentro do desafio. Então, existe uma organização aqui. Agora, se eu... Tá travando, gente? Vocês estão me ouvindo? Será que é a internet? Que pra mim tá normal aqui. Vamos ver. A Fabi, sim, o desafio, metas e objetivos foi a melhor coisa que fiz na vida. Agora eu vou fazer o de marketing. Eu sei. Então... Aí eu escuto essa cliente. Então você percebe que eu não posso simplesmente chegar pra ela e falar assim, ó, eu tenho isso, esse produto aqui, qual que você quer? Não é assim. A partir do momento, tá travando muito? Ixi, gente, será que é a internet de vocês? A Raíssa falou que tá tranquilo. Oi, Rá, tudo bem? Se estiver travando aí, vocês me falam, tá? E aí, o que eu falo? Você tem que pensar assim, beleza, é isso que eu quero, essa minha esteira, essa cliente foi lá, falou pra mim, eu atraí a cliente certa, ela tá falando pra mim um problema que eu tenho a solução pra ela. Aí dentro da minha esteira de produtos, do meu funil, ali, da minha oferta, porque a base do funil é quando eu vou ofertar pro cliente, onde eu vou falar pra ele, olha aqui, ó, eu tenho essa solução pra você. Dentro da minha esteira. Eu acho que baseado nisso que você tá me falando, você é uma excelente candidata pro meu curso, você é uma excelente candidata, então, para fazer a mentoria comigo, você é uma excelente candidata para entrar no desafio. Começa pelo desafio. Eu tenho clientes, por exemplo, que chegam pra mim e falam assim, Carol, agora, nesse momento, eu não consigo fazer a mentoria com você. Você tem uma consultoria? Tenho. Tenho sim. Eu sou muito flexível nos meus programas individuais, atendimento 1 a 1, com consultoria. Quando é consultoria, é uma coisa muito pontual. Por exemplo, eu já dei consultoria para uma empreendedora que chegou para mim e falou assim, Carol, eu preciso definir a minha persona, porque eu não consigo criar ela e não consigo criar o meu conteúdo de marketing, não consigo fazer esse planejamento. Ela me pagou a consultoria e a gente estruturou a persona dela juntos, na sessão. Pronto. Consultoria é isso, é um ponto direto. A mentoria, ela é totalmente personalizada. Então, eu vou dentro do programa dela. Essa semana eu conversei com uma empreendedora que ela conversou comigo lá no começo do ano e agora ela tá pronta para fazer que é a Larissa. Eu até preciso falar com ela hoje. Dar o passo da mentoria ou da consultoria. E ela precisa fazer exatamente isso que eu tô falando nessa live hoje, estruturar o funil de vendas dela. Ela falou pra mim, você faz isso? Claro. A gente vai focar na mentoria e criar o funil de vendas dela. Só que eu tenho que começar lá do zero, né? Então, primeiro eu tenho que fazer pesquisa de mercado,
Primeiro eu tenho que entender quais são os pontos de contato, a boca desse funil, aonde é que a gente vai estar, quais são as redes sociais. Depois eu vou ter que estruturar com ela persona, conteúdo para esse topo, para essas coisas do funil, estruturar a esteira de produtos dela. A gente vai ter que falar de vendas, de quebra de objeção, tudo isso faz parte de um funil de vendas. Eu tô falando para vocês aqui, assim, claro, grosso modo, mas espero estar conseguindo ajudar vocês com esse conteúdo, né? Porque ele vai muito além. E eu não conseguiria falar aqui em 1 hora para vocês, né? Tudo que a gente faz em 8, 12 sessões, né? E aí você pensa, quando a pessoa entra em contato comigo, então eu escuto ela, depois eu falo para ela, olha, a solução seria você fazer isso, isso, aquilo, explico qual é a solução que eu trago. Eu não fico vendendo para ela o meu processo em si, eu tô trazendo para ela a solução. Olha, a minha mentoria, a minha consultoria, o meu curso, o desafio Metas e Objetivos, ou então o CEO Planner para empreendedoras, esse curso aqui de planejamento de marketing digital e organização para quem está começando, né, nesse início, ele vai te ajudar com isso, você vai solucionar esse e esse problema. Agora, eu não fico falando do produto em si, porque o produto em si não é aquilo que o cliente quer. Ele quer a solução. Então, quando você vai vender ali, ó, do meio do funil para baixo, aí é venda mesmo. Aí é você fazer a oferta. Mas primeiro você tem que ouvir o cliente. Porque eu vou trazer a melhor solução para ele. É a mesma coisa, eu entro lá na loja de sapato, eu falo assim, tá, eu quero uma rasteirinha. Aí a vendedora vai falar assim, tá bom. Aí ela vai me trazer todas as rasteirinhas da loja? Ou ela vai falar para mim como que eu quero, qual é o estilo, se eu vi alguma na vitrine que eu gostei, se eu tenho preferência para salto, sem salto. Por exemplo, eu não gosto nada que aperta meu tornozelo, porque meu tornozelo é gordinho, meu pé é gordinho. Então, eu tenho joanete. Então, assim, tem um monte de fatores que vão interferir na escolha do meu sapato. Se a vendedora não me pergunta, não escuta para me trazer a sandália super certeira, eu não vou querer comprar, porque eu não vou achar a solução ali. Eu vou provar um monte de sapato, às vezes que não tem nada a ver comigo, eu não uso salto. E se ela me traz sandália plataforma, sandália de salto, porque eu já sou alta, eu tenho quase 1,80 m. E aí? Então, vocês percebem que eu tenho vários produtos na minha esteira. Eu não posso ficar ofertando isso também o tempo todo. Tem que ter uma escassez. Eu tenho que gerar um desejo no meu cliente para ele entrar na minha esteira de produtos. Outra coisa, não é todo mundo que eu atendo. É aquilo que eu falei lá atrás. Eu tenho que ouvir o cliente para saber se ela realmente tem o perfil para minha cliente. Eu não posso sair aceitando, porque eu não quero o seu dinheiro e que você fique insatisfeita. Eu quero que o meu produto te ajude a solucionar um problema. Te traga uma solução viável. Então, por isso que eu tenho que ouvir e saber muito bem qual dos meus produtos da minha esteira eu vou ofertar para aquela pessoa naquele momento. Tá? Então, é por isso que eu falei, vocês lá no comecinho da live, quem quiser depois eu vou deixar a live salva, quem entrou depois, quem não pegou desde o começo. Vocês já fazem funil. É porque às vezes vocês ficam com essa coisa muito mistificada na cabeça de que, nossa, é complicado, é difícil e tal, mas na verdade não é. Vocês já fazem o funil dentro do marketing que vocês estão fazendo aí, dentro do Instagram de vocês. Só que isso é meramente didático, mas vocês precisam entender essas etapas que o cliente passa com você, porque vocês também passam por isso quando vão escolher um mentor, quando vão comprar um curso, vocês que são minhas alunas. Então você também faz esse crivo. Você não sai comprando um curso meu sem saber se ele realmente vai te ajudar. Você não vai passar um cartão para mim, não vai fazer um investimento de uma mentoria comigo sem saber que eu sou uma pessoa que tem a capacidade para te ajudar. E aonde é que eu mostrei isso para você? Do meio do funil para baixo. Então, vocês já fazem, então precisa estruturar. Se tá com dificuldade de atração de clientes, é boca de funil. Que tá o teu problema? Se você não tá conseguindo reter, se as pessoas não estão te pedindo orçamento, se as pessoas não estão ficando, não estão te questionando, não estão te seguindo, meio de funil. E aí, quando você faz a sua oferta e essas pessoas não estão fechando, aí é base de funil. Aí ou você não tá sabendo ofertar o produto certo para elas, ou você não tá quebrando objeção, ou você não tá conseguindo
persuadir, ou você não tá gerando escassez, ou você não tá conseguindo despertar o desejo, porque eu falei, acho que foi ontem na live, né? Venda é um processo emocional. Então, se eu não consigo despertar isso na pessoa e eu tô muito no nível racional, ela não vai fechar. Porque a maioria das vezes as pessoas dão objeções pra você que são por pura sabotagem. Eu gosto de dar sempre o exemplo real de uma aluna minha, de mentoria. Ela entrou em contato comigo, ela falou, Carol, seguinte, eu cheguei aqui através da indicação de uma pessoa, eu tô vivendo uma rotina muito sobrecarregada, eu tenho filho pequeno, eu já não aguento mais, a minha vida tá assim uma loucura, a minha rotina, eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo priorizar, eu tô com um monte de projeto e ideia na minha cabeça, não sei o que fazer, meu marketing tá parado, eu não consigo vender. Voltou, vamos ver se voltou. Wi-Fi parou, agora voltou. E aí essa minha cliente tava falando isso pra mim, ela falou, olha, Carol, eu tô vivendo isso tal, e eu não tenho apoio de ninguém, eu tenho que dar conta das coisas da casa, do filho, enfim, a minha rotina tá muito, muito puxada. E eu tô desgastada, eu tô bem cansada. Falei, beleza, vamos organizar então, vamos começar esse planejamento estratégico, vamos consertar isso daí. Maravilha. Aí passei pra ouvir tudo, eu peguei, conversei com ela, expliquei pra ela como que funcionava, o que o meu programa de mentoria iria auxiliá-la, como que a gente ia fazer isso. Aí passou um dia, dois, e vender, você tem o controle, você não pode deixar o seu cliente solto, né? Você tem que estar ali. E aí eu entrei em contato com ela, ela falou assim pra mim, então, eu quero muito, mas eu tô um pouco apreensiva por causa do investimento. Eu não sei se eu vou ter um investimento pra fazer agora na mentoria. Aí eu peguei e perguntei pra ela, eu falei assim, tá, então fecha o olho e como que você imagina a sua vida daqui 3 meses, daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano, se você continuar desse mesmo jeito? Você falou pra mim que você já tentou fazer curso, que você já tentou de tudo sozinho e não consegue. Então, o que é prioridade pra você agora? Aí eu comecei a entrar na camada emocional dela. Quebrando a objeção, porque primeiro ela falou pra mim que era o dinheiro, concorda? Ou seja, na verdade ela tava com medo de ter que encarar algumas coisas dela, que ela ia ter que mexer, e meio que tava se sabotando e falando pra mim que a objeção era o dinheiro. E isso acontece, tá? Muito. Não foi com uma cliente, não. Isso já aconteceu com várias. Isso que eu tô contando pra vocês aconteceu mês passado, tá? E a gente fechou o processo, a gente já começou o processo. Uma aluna minha lá da Espanha. Aí, o que você pensa? Aí eu falo, se você ficar imaginando a sua vida daqui a um tempo, como é que vai ser? O que é prioridade para você? Dividir esse dinheiro aí em euros por semana. Comecei a falar para ela em valores, porque ela tava me pagando em real. Aí eu falei, aí às vezes você para de sair, de gastar numa balada, para de comprar uma blusinha ali, mas vai investir em você para resolver esse problema, porque você quer ter esse resultado XYZ. Ela, não, você tem razão. Em questão de 10 minutos, ela mandou o valor inteiro na minha conta do depósito da mentoria. Era o dinheiro? Não era. Não era o dinheiro. Ou você, quando tá lá na base do teu funil para dialogar com o cliente, você trava, o cliente fala não, você para, ou o cliente fala eu vou pensar, você deixa ele 1 semana pensando, você não vai atrás, você não cobra. Como é que tá essa tua posição? Porque reclamar que o cliente não fecha é muito fácil. Agora assume a responsabilidade de qual etapa desse funil você tá falhando enquanto empreendedora. Como é que eu faço isso, Carol? Simplesmente observa. Faz aí um levantamento de quantos clientes entraram em contato com você, quantos clientes te pediram orçamento, quantos deles você conseguiu quebrar a objeção, quantos deles não te deram retorno, ou quantos simplesmente não te responderam. Você começa a analisar. Agora, se não tem ninguém te pedindo orçamento em 1 semana, tipo, passou 1 semana, 2 semanas, você tá ali fazendo conteúdo, tá mostrando seu bastidor, tá falando, e ninguém tá te pedindo orçamento, tem alguma coisa errada na sua boca de funil.
Ou você tá falando pro público errado. Aí por isso que eu falei, quando a gente faz a mentoria, vamos aprender então quem é a persona. E eu falo isso também lá no curso de marketing. Tô falando pro público certo? Porque não adianta nada. Eu ouvi isso ontem da Rejane Torgo num vídeo e eu achei fantástico. Se vocês não conhecem ela, depois vocês seguem ela aí no Instagram. Ela é fantástica de marketing. Ela falou assim, num vídeo dela lá do YouTube que eu tava vendo, ela falou assim, eu achei tão legal esse linguajar dela. Ela falou assim, de que adianta você tem assuntos que você não fala com a sua mãe, por exemplo. Você não senta com a sua mãe e vai falar sobre o seu relacionamento íntimo amoroso, das suas relações íntimas, por exemplo, com a sua mãe. Você não fica falando com ela sobre isso. Da mesma forma que você não conversa com uma amiga sobre tricô. Você senta pra tomar um vinho com a sua amiga, você vai ficar falando de tricô? Você não vai. Ou seja, você não tá falando a coisa certa pro público certo. Então você não tá atraindo a pessoa certa pra você. Ou então, se você atrai, o seu público acha o seu preço barato demais ou caro demais. Se você tem um público executivo e você tem uma linguagem muito cheia de gíria, você não tem postura, você não tem uma aparência que leva a seriedade, você não cuida disso, do seu escritório, você não tá pensando nessa primeira impressão que você tá causando no topo do teu funil. Lembra que eu falei? A primeira impressão é que vai ficar. E aí, o que você tá fazendo? É nossa responsabilidade fazer essa análise. Então, observa. Se você estiver tendo dificuldade com isso e quiser me ajuda, me chama lá no direct pra gente conversar um pouquinho, pra ver como é que eu posso te ajudar, tá? Pra ver aí aonde que você tá, qual momento que você tá do seu planejamento, dessa tua organização, dessa parte estratégica, o que é que você tá precisando de mais ajuda. Eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? No mais, minha gente, é isso. Então, você já tem um funil instalado. Então, para com essa bobeira de achar que é uma coisa de 7 cabeças ou que é e-mail marketing, que é isso. Claro, existem outras formas mais complexas de funil, como, por exemplo, quando você vai fazer um lançamento, quando você... Igual a Carla, né, que ela tem um e-book, aí você tem que ter uma isca digital, aí você tem que ter e-mails. Por exemplo, eu mesma estou estruturando esses 2 cursos para colocar no Perpétuo, que é o curso do Trello, que é o curso do CEO, o Planner, que é o de marketing para empreendedoras, esses cursos para ficarem no Perpétuo. Então tem que ter um funil ali. Existe uma coisa muito mais complexa por trás disso. Só que no dia a dia, na prática de vendas de uma empreendedora que você precisa vender, meu amor, é isso aqui, ó. Isso aqui é o funil. E óbvio que aí eu não entrei aqui nesse quesito, né, nesse detalhe, mas o meio do funil e o topo do funil, quando a pessoa chega até você, a pessoa tem que pensar assim. Ela vai chegar no teu Instagram, na sua porta, né, do seu shopping, da sua loja, ou onde quer que seja que você está, no YouTube, ou qualquer que seja a rede social. Essa pessoa, ela tem que ver e falar assim... aqui tem um conteúdo que me agrega. Então, assim, o teu conteúdo também tem que estar alinhado com tudo isso, com essas camadas do funil. Então, tem que ter muito mais conteúdo de atração, ou seja, de topo de funil. Mais ou menos no intermediário, um conteúdo mais aprofundado. Qual é o meu conteúdo de meio de funil? Isso aqui, ó, live. As minhas lives, elas são o meu conteúdo de meio de funil, que é onde eu retenho vocês aqui comigo, é onde eu mostro pra vocês o meu conhecimento, é onde eu consigo aprofundar com vocês. Os meus posts, a maioria, são conteúdos de topo de funil, que são conteúdos mais basicão mesmo, tipo dúvida que a galera pega no Google. Só que eu não sou mais uma fonte de informação do Google, porque a hora que você chega aqui e você vê uma live minha, igual vocês estão me dando feedback aqui, obrigada a vocês por estarem aqui. Eu tô aqui por conta de vocês. Então, a minha entrega é para servir vocês. Então, aqui eu tô entregando muito ouro, coisa que eu faço nas minhas mentorias, coisa que eu entrego para as minhas clientes que me pagam. Então, assim, é 1 hora do meu tempo que eu tô aqui e que você tá parado para me ouvir. Então, vocês já fazem isso automaticamente. Então, vamos parar para pensar aonde que tá o erro. E eu sei que tem hora que a gente fica batendo cabeça, né? Fala assim, não, eu sozinha chego num ponto que eu não consigo, né? Eu preciso. Igual a Larissa, eu conversei com ela em janeiro ou fevereiro, não sei.
E agora a gente tá se falando de novo, quase um ano. Mas por quê? Ela se preparou, se organizou, enfim. E normal. Mas ela não deixou de me acompanhar, ela não deixou de ser minha cliente, eu não abandonei, eu não deixei de estar aqui servindo o meu cliente, porque uma hora essa pessoa vira o teu cliente. Ou ela te indica para outra pessoa, vocês estão aqui, gostou do conteúdo, gosta do meu conteúdo, indica. Compartilha. Sabe? Marca uma empreendedora, tragam pessoas para cá que também precisam disso. Isso é muito bom. É assim que a gente vai somando, assim que a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo, tá? Então eu vou deixar essa live salva. Se vocês estiverem com essa dificuldade do funil de vendas, me chama no direct. Eu vou ter o maior prazer em ouvir vocês, em ajudar, em ver qual dos meus produtos aqui que podem ajudar vocês, além do conteúdo gratuito. Vou tentar amanhã fazer mais uma live, tentar fazer... A live, vou deixar ela gravada assim, ela vai ficar aqui no feed, tá? Vai ficar gravada. Vou tentar trazer mais um conteúdo para vocês amanhã. Amanhã eu acho que eu vou falar com vocês sobre objeção de vendas. Como que vocês fazem para argumentar, para poder fechar cliente, né? Como que vocês combatem as 5 principais objeções de compra do cliente. Essa história de deixar o cliente pensar e te responder dali uma semana, dali um mês, vai acabar a partir dessa live. Ai, meu Deus, chega a me dar até coceira quando eu pego essas minhas alunas pelas orelhas no processo de venda. No mais é isso. Carla, obrigada pelo feedback que você tá gostando do curso, tô muito feliz. Daqui uns dias vai ter atualização lá também pra vocês de material, de conteúdo, tá? Qualquer dúvida, já sabe, me chamem no direct, eu deixo aqui nos comentários dessa aula, tá bom? Super beijo, agora eu vou almoçar que eu tô verde de fome. Tchau, gente, até amanhã.